Samuel está conectando. Fala, Samuel! Bom dia, bom dia, bom dia, maravilhoso dia! Maravilhoso dia, meu amigo, gratidão. Obrigado por ter aceitado o convite, em estar aqui com a gente. Você está abrindo a semana Recomeços aí. Gratidão, meu amigo. Que maravilha, que maravilha. Tava aqui orando do outro lado da telinha com você e até me emocionei, cara. Vou pedir porque como eu abri agora, junta a minha audiência com a sua e quem está entrando agora, compartilha o aviãozinho aí para quem precisa de um recomeço, não é isso, Patrícia? Exatamente, Samuel. A vida, eu ontem falei e eu comecei ontem. A gente tem uma comunidade cristã aqui que ontem eu falei sobre recomeços. E a vida, ela é cheia de fim. Heráclito diz, nada mais permanente que a mudança. Eu parafraseei ele dizendo, nada mais permanente do que o fim. Do mesmo modo também, Samuel, nada mais permanente do que o recomeço, né? Então, às vezes a gente fica, ai, acabou, tive fim naquilo. Mas a gente precisa entender que a cada dia há um novo amanhecer. E a vida sempre nos dá um novo amanhecer, né? Com certeza, Patrício. Nos ajude a bater 50 pessoas ao vivo aqui, simultâneo. Eu já compartilhei, Patrício, com 20 pessoas aqui, enquanto eu estava aqui esperando, fazendo oração, já fui compartilhando. Porque é um momento que a gente precisa muito de perspectivas novas, de fé e de acreditar que o melhor está por vir. Exatamente. Eu já estou aqui pegando meus aviãozinhos também agora. Vamos lá, galera. Eu chamo isso que é a hora de remover pedra, Samuel. Que Lázaro, o amigo de Jesus, estava morto e Jesus queria ressuscitá-lo. Mas era necessário remover a pedra. Jesus disse, olha, removam a pedra. Então nós somos removedores de pedra para que Cristo faça um milagre na vida daquele que morreu, que está com os sonhos mortos. Então seja um removedor de pedra agora, nesse exato momento. Pega o aviãozinho, manda para sua lista, manda para aquela pessoa que você ama, manda também para quem você não ama. O importante é você mandar aviãozinho para que as pessoas recomecem. Não faça distinção de pessoas. Ouça a voz do Espírito Santo aí te pedindo, manda a mensagem para esse aviãozinho para aquela pessoa que precisa recomeçar. Com certeza, Patrícia. Deixa eu me apresentar quem eu sou, o que eu passei. Vou resumir um pouquinho da minha história aqui para a gente começar esse bate-papo. Mas pode ter certeza. Quem é o Samuel que está aqui com o Patrício? Se você compartilhar esse aviãozinho com alguém, eu garanto que pode mudar a vida e pode transformar a realidade dessa pessoa. Então, vamos lá. É a sua maneira de contribuir nesse momento e a gente tem que contribuir o tempo todo, né, Patrícia? O Samuel é um menino que nasceu prematuro, com falta de oxigênio, nasceu num parto de gêmeos e o irmãozinho gêmeo do Samuel faleceu alguns dias depois do parto. E meus pais muito novos, minha mãe com 21 anos apenas, uma moça jovem, com bastante experiência de vida, porque ela tinha passado muita coisa, mas muito jovem, ela teve que recomeçar. A gente está falando de recomeço, e ali ela estava grávida, fazendo faculdade e tal, e aí quando ela recebeu essa notícia, ela teve que lidar com a dor da perda de um filho, com o luto da perda de um filho, que foi o meu irmão que faleceu, e por outro lado, o meu irmão faleceu e ela continuou internada comigo porque eu poderia ter morrido também. A probabilidade, Patrício, era muito maior de acontecer o mesmo que aconteceu com o meu irmão, comigo, do que eu sobreviver. Então, a minha mãe e meu pai tiveram que buscar forças no improvável, porque não se tinha muita perspectiva, é um baque muito grande, mesmo que com alguns dias de vida, você tem que lidar com o luto de um filho, mas é o que eu falo para as pessoas, tem gente que vive no luto a vida inteira e tem gente que vai à luta, que vira a chave. O intuito dessa live hoje é virar essa chave sua, é entender que muita coisa depende muito mais do como você enxerga o que está acontecendo com você do que o que de fato acontece, porque coisas boas e coisas não boas acontecem com todo mundo. O que diferencia a gente é a forma como a gente vai lidar com isso. E a gente está aqui numa segunda-feira com 62 pessoas ao vivo na live, aqui motivando, aqui cheio de energia. E tem gente reclamando que é segunda-feira, tem gente reclamando de ir trabalhar num período que muita gente está desempregada. Então, assim, poxa,
Se você tem um emprego, se você tem uma família abençoada, dê graças a Deus por isso. A gente tem muito mais motivos para agradecer. E foi nisso que minha mãe se agarrou nesse momento e falou: Deus, obrigado pelo meu filho Samuel ter sobrevivido, eu vou dar o meu melhor. E aí ela foi dando o melhor. Depois de muitos meses internado, eu recuperei peso, altura, recebi alta e segui a vida normalmente. Até que quando eu tinha uns 8 meses de vida, a minha mãe começou a perceber, Patrício, que eu não tinha os mesmos movimentos em relação às crianças da minha idade. Eu tinha menos coordenação motora, eu não conseguia sentar e tal. E ali aguçou a curiosidade dela, ela viu que tinha alguma coisa diferente e ela não se escondeu atrás do desafio. Ela viu que tinha alguma coisa diferente, a percepção dela dizia: eu vou buscar saber o que tem de diferente para me conseguir resolver essa situação de uma melhor forma. E aí, estamos falando de 32 anos atrás, né? Na minha cidade não tinha Você tá médico. bem novinho, Samuel. Eu achei que você tava com 18 anos, tá com carinha de bebê. Mas a bagagem, a experiência de vida, já tô na terceira idade. Porque a minha vida ela já começou assim, a 1000 por hora. Então, eu digo que a idade cronológica e a experiência de vida são completamente diferentes. Quanto mais a gente vive, quanto mais a gente se entrega, quanto mais a gente contribui, mais bagagem de vida a gente tem. E isso aconteceu comigo desde bebê, e com a minha mãe, com meu pai, com a minha família, com as pessoas que me cercavam. Mas e aí... conta lá o que aconteceu. Antes de você concluir, eu quero te fazer um desafio agora, você que está com a gente na live. Nós já chegamos em 67 pessoas. Eu quero te desafiar a pegar esse aviãozinho, mandar para no mínimo 10 pessoas. Já começa tomando atitude na sua vida. Ou então, não quero... Vai apertando o coraçãozinho aí. Porque quanto mais coração você aperta, o algoritmo do Instagram entende que essa live é relevante, ela manda para a galera. Pega esse aviãozinho e remove a pedra de alguém. Ajuda a vida de alguém. O Samuel vai trazer aqui insights. Já pega papel e caneta, porque, meu amigo, o que você vai aprender aqui vai transformar a sua vida, tá? Então, vamos lá. Rumo aos 70, depois rumo a 80, cada partezinha. Samuel, é contigo aí, meu amigo. Vai lá. E aí minha mãe começou a viajar e ela, no meio dessas viagens para capitais, para cidade grande, porque a gente não tinha nada no interior, eu sou nascido em Barreiros, no interior da Bahia, ela recebeu um diagnóstico. Eu sou baiano, viu? De Rio Real. De onde? Baianos aqui na tela. Ah, legal demais, bom demais. E aí no meio dessas viagens ela recebeu o diagnóstico em Porto Alegre de paralisia cerebral. Ela não sabia o que era, ela recebeu esse diagnóstico de uma maneira muito técnica e fria. E a médica anotou num papel e falou: olha, paralisia cerebral, tratamento é fisioterapia. E ela saiu dali, Patrício, com a ideia que, poxa, eu vou tratar meu filho um período com fisioterapia, depois ele vai reabilitar e vai seguir a vida normalmente. Ok. E aí ela pediu para a médica anotar tudo aquilo num papel, ela chegou em casa, sentou na cama, foi ler o papel com meu pai e ali estava escrito: paralisia cerebral é reversível, paralisia cerebral não tem cura. Ali caiu a ficha dos dois, dela e do meu pai, que seria uma batalha para a vida inteira e não uma batalha temporária como a gente tinha previsto. E aí, de novo, ela juntou forças, ela sem formação nenhuma na área da saúde, ela falou: bom, eu não tenho fisioterapeuta aqui, eu ia para Brasília me tratar, ficava 750 quilômetros, então era 1.500 quilômetros entre ir e voltar. A cada 30 dias eu ia, fazia uma semana, 5 dias de tratamento e voltava. Mas eu precisava, Patrício, de tratamentos todos os dias. E quem fez isso foi minha mãe. A minha mãe me atendeu de domingo a domingo e eram uns tratamentos muito intensos, eram uns tratamentos de 3, 4 horas diárias e eu, um bebê. E ela sabia que precisava fazer isso para que eu pudesse melhorar. Só que o que é a paralisia cerebral? A paralisia cerebral ela é um problema neurológico. Então ela afeta a fala, ela afeta a parte cognitiva, ela afeta a coordenação motora, ela afeta a parte de respiração. Ela afeta tudo, ela pode afetar tudo. Então, até 4 anos eu não falava, eu ia para a escola, eu não entendia nada. Só que a minha mãe sempre acreditou no estímulo no trabalho, na repetição e na fé. Então, ela fazia, e eu não respondia. Eu passei 3, 4 anos, os meus 3 primeiros anos, os diagnósticos eram horríveis. Por exemplo, Samuel nunca vai engatinhar. E eu realmente, Patrícia, eu nunca engatinhei. Mas não é porque eu não engatinhei que minha mãe não acreditou que eu pudesse contribuir com outros processos lá na frente. Ela não parou, ela não desistiu. E aqui
vai um recado muito importante para você que está nos assistindo. No momento que estamos batendo aí, ó. Vamos rumo aos 100, galera. Vocês são incríveis. 75 pessoas. Vamos subir, vamos subir. Vamos que vamos. Parabéns, galera. E aí, Patrício, nesse momento, a minha mãe continuou estimulando, meu pai foi essencial, porque há 32 anos atrás, você que lida com casamentos, você sabe disso, Patrício? Você tem um projeto lindo com casamentos, eu também acredito em casamento. Há 32 anos atrás, mais de 70% dos pais que tinham filhos com deficiência se separavam. Porque é uma rotina diferente, é uma rotina que exige muito de todos, é uma rotina que a mãe se entrega muito, e muitas vezes o homem não entende, muitas vezes o homem é covarde, muitas vezes o homem foge. E meu pai foi um homem de princípios, meu pai foi um homem de caráter. E graças a essas posturas, graças aos ensinamentos do meu pai e da minha mãe, graças à minha estrutura familiar, e aqui não estou falando de dinheiro, não estou falando nada disso, eu estou falando de caráter, de postura, de valores, graças a eles eu me tornei quem eu sou. Um menino que não tinha perspectiva nem de engatinhar, e aí os diagnósticos não continuaram não indo bem. Consegui andar com um andador feito e projetado pelo meu pai, e até os 7 anos eu andei com ele. E aí, Patrício, com 7 anos, a minha mãe começou a procurar outras coisas para que eu pudesse, aquela época, a maior vitória que eu podia ter, presta atenção, era ficar em pé sem conseguir apoiar nada. Era conseguir dar um passo. Com 7 anos, era esse a minha missão, era esse o meu pedido para Deus todos os dias. Eu quero dar um passo sem apoio. E aí, foi procurando cirurgias. Ela procurou 8 médicos. 7 deles, Patrício, disseram, olha, não tem o que fazer, paralisia cerebral não tem cura. E no meio disso, ela ouviu coisas muito duras de especialistas, de referências da área médica na época, do tipo assim, mãe, você é nova, mãe, você é bonita, para de perder tempo com um filho que nunca vai te trazer resultado. E eu ia junto nessas consultas, Patrício, porque o médico precisava me avaliar. E eu estava lá. O médico falava isso olhando para minha mãe, uma criança de 7 anos olhando e absorvendo aquilo. Como que eu me sentia? A minha fortaleza sempre foi a minha mãe. Eu olhava para minha mãe e via o poder. Eu olhava para minha mãe e eu via que ela acreditava. Ela chorando. Ela falava, doutor, um dia eu tenho certeza que meu filho vai andar. Se não for pelas suas mãos, vai ser pelas mãos de outro profissional. Mas eu tenho certeza que meu filho vai andar. E aquilo, a minha mãe era minha referência. Então, às vezes não interessa o que você escuta de pessoas que não te conhecem, de pessoas que nem gostam de você, por mais que elas aparentam ter mais conhecimento. Escuta quem te ama, escuta quem te dá valor. Se você ficar escutando todo mundo, eu não ia acreditar que eu ia andar, porque eu ouvi isso. Eu ouvia isso todo dia, de fisioterapeuta, de médico, de todos os profissionais da área da saúde. Eu ouvi que eu era um menino sem perspectiva. Que eu já estava com 7 anos, Patrícia, olha só. Um médico me falou, com 7 anos, que eu já tinha atingido o meu potencial máximo. Samuel, eu tô todo arrepiado aqui, você falando, eu arrepiei da cabeça, do dedinho do pé até... Cara, que história linda. Eu me emociono, cara. Eu me emociono toda vez que eu conto essa história, porque é muito forte para mim. É muito forte para mim. E eu vejo pessoas que desabam na primeira crítica. Eu vejo pessoas que deixam de acreditar em si mesmo, porque alguém que elas nem conhecem fala que ela não consegue. E aí? Quem é que você vai ouvir? Se você ficar ouvindo muito externo, pessoas que não se importam com você, pessoas que não te conhecem, porque é o seguinte, a medicina, e até hoje a medicina melhorou, está mais humanizada, mas a medicina ela é dentro de um padrão. Só que eu posso falar para você, você pode ter um casamento acima do padrão, você pode ter uma vida acima do padrão. Você nasceu para ter uma vida abundante, você nasceu para ser incrível, você nasceu para cada vez mais ter mais potencial. E quando um médico, Patrício, me falou com 7 anos que eu já estava no meu limite, que eu já tinha evoluído tudo que eu podia evoluir, ele não me conhecia. O que eu evoluí de estudo, de desenvolvimento, de fé, nesses últimos 6 meses, eu evolui mais do que a minha vida inteira. Mas, Samuel, você foi falando aí, e eu tenho comigo 3 coisas que são muito importantes para que as pessoas entendam. Nós vivemos em um mundo negativo. As pessoas, elas são negativas. Nós vivemos em um mundo medíocre, que as pessoas estão acostumadas com a mediocridade.
elas não querem ir além. A média para eles são suficientes. E a gente vive ao lado de pessoas que não escolhem viver de modo diferente. Elas querem viver sempre do mesmo modo, tentando serem bem vistos para a sociedade, não fazerem nada diferente. E tudo que você está falando reforça a minha tese de que se a gente não decidir viver de modo diferente, a gente vai ser absorvido por essa negatividade, por essa mediocridade, e a gente vai ficar sempre conquistando os mesmos resultados que as pessoas tiveram. Eu estou aqui impressionado. Assim, manda uns parabéns para sua mãe. Gratidão ouvir a história de sua mãe, porque na sua história não existe o Samuel sem a sua mãe. Qual é o nome da sua mãe, Samuel? Ariane. Ariane, então. Não existe um Samuel sem a Ariane. Cara, eu tô assim, já sou fãzaço de sua mãe, só de ouvir esse pouquinho da sua história. Então, eu só queria trazer para a galera, para que vocês entendam. Amigo, o mundo é negativo, é medíocre e não faz diferente. Eu quero te desafiar a subverter essa ordem do mundo e você começar agora a ser uma pessoa positiva, que o que você falou, que vive acima do padrão e que faz diferente. Essa é a mensagem que o Samuel está falando. Mas, Samuel, eu vou fechar minha boca porque eu quero aprender contigo. Eu só fiz esse acréscimo. Segue aí, meu amigo. Vamos para cima. E aí é o seguinte, eu vou só acrescentar o que você falou. A gente é capaz de influenciar diretamente mais de 50 pessoas. Ou de uma maneira positiva ou de uma maneira negativa. Isso é a escolha de todo mundo, a escolha sua. A escolha sua sair numa segunda reclamando, porque é segunda-feira, ou a escolha sua sair numa segunda agradecendo, chegar no seu trabalho e falar, olha aqui, que legal, mais um dia vivo, mais um dia para se viver, mais um dia para a gente ter intensidade. Então, assim, a gente impacta pelo menos 50 pessoas diretamente. Entre casa, trabalho, vida social. Seja uma pessoa positiva, você vai mudar a vida de 50 pessoas. Pelo menos, é o mínimo. Entendeu? Então é isso aí. A maioria é medíocre, a maioria não consegue resultados. E o que as pessoas falam? Ah, não consegui, você também não consegue. A minha mãe conversava com outras mães naquela época de crianças com paralisia cerebral. Ah, não dá. Realmente, paralisia cerebral não tem cura. Meu filho está com 30 anos, está com depressão. Meu filho... Não é assim. Todo mundo, independente de condição física, psicológica, financeira, todo mundo nasceu para ser feliz. Só que as pessoas, às vezes, elas não têm atitude coerente para isso e elas querem o resultado sem ter que se desenvolver, elas querem o resultado sem ter que trabalhar, elas querem o resultado sem ter que ajoelhar e ter fé. Então é o seguinte, você nunca vai ter uma vida melhor do que o seu desenvolvimento pessoal. Isso é uma lei universal que funciona para todo mundo. Você nunca vai ter uma... Então, seu desenvolvimento tem que melhorar. Se você quer melhorar a sua vida, seu desenvolvimento tem que melhorar. Você vai ser coerente. É como se fosse uma sincronia de rádio. Se você sincronizar numa frequência, numa rádio sertaneja, você vai ouvir sertanejo. Não queira sincronizar numa rádio sertaneja e ouvir rock. Porque para sincronizar, para ouvir rock, você tem que estar na sincronia do rock. É isso aí. Agora as pessoas querem ter uma frequência, ter uma atitude e um resultado lá em cima. Isso não acontece. Essa é a mediocridade, né? Você não planta a semente da manga e você quer colher manga. Isso é um absurdo, né, Samuel? Você planta aqui, você planta procrastinação e quer resultado. Você planta o cartão de crédito, você planta o orgulho dentro do casamento, você planta a vaidade e você quer colher coisas diferentes. É impossível, né, Samuel? Com certeza, com certeza. A prova disso é que muitas pessoas que ganham na loteria, elas, em 2, 3 anos depois, estão recebendo a mesma coisa que recebiam antes ou até pior, que recebiam antes de ganhar na loteria. Quer dizer, poxa, você não acredita? Olha esses casos. Se o nível não aumentar, os resultados não vão aumentar. Você pode bater no teto, você vai voltar pro chão. Isso é assim para todo mundo. Então, assim, aí quando a minha mãe começou, ela entrou nesses cursos de desenvolvimento pessoal, começou a se desenvolver porque ela sabia que ela precisava ir além da medicina. E aí, depois de 7 médicos, Patrício, disserem que eu jamais ia andar, o 8º ele não disse sim. Ele disse, talvez, tem um negócio aqui, tem uma cirurgia diferente que está sendo feita nos Estados Unidos, dá para a gente fazer aqui, e não tem garantia nenhuma de resultado. E aí, Patrício, depois que de 7 nãos ouvi um talvez, você agarra aquele talvez como se fosse a maior possibilidade da sua vida. E eu fui uma criança muito feliz, eu tive uma infância muito feliz,
eu tive uma família muito boa, eu tive amigos abençoados, só que o meu maior objetivo era andar. E eu não sabia, Patrício, quando que eu ia andar. Eu tinha essa convicção, porque a minha mãe tinha essa convicção e ela transmitia essa confiança, esse acreditar para mim. E eu sabia o quanto ela trabalhava para que isso acontecesse. Eu sabia o quanto meu pai trabalhava para que isso acontecesse. E aí, um detalhe importante. Eu nunca esperei ser feliz para andar. Eu era muito feliz sem andar. Eu era muito feliz sem andar. Porque se eu esperasse para ser feliz só depois que eu andasse, eu ia ter sido infeliz 7 anos da minha vida. Olha que tristeza seria se eu tivesse perdido 7 anos, uma infância inteira de felicidade, de amigos. Incrível isso. Seja feliz antes de conquistar. Exato. Aquele negócio, né, de aproveite a escalada. Você pode ser feliz e ter mais. Aliás, você só vai ter mais se você for feliz e grato com o que você tem hoje. E aí, eu comecei, com 7 anos, fazer listas de agradecimento. E falar, Deus, obrigado por ter me permitido viver. Parece que é tão pequeno isso, mas eu vi meu irmão falecer. E eu sei que isso podia ter acontecido comigo. E aí aquilo foi fazendo eu acreditar que eu tenho um motivo especial aqui, cara, porque eu sobrevivi de um milagre. A vida é um milagre para todo mundo, não é para mim. Para mim, sim, e para todo mundo que está nos assistindo aí, ó. 94 pessoas. Vamos chegar no 100, gente. Manda um aviãozinho, compartilha o link no WhatsApp aí. Vamos estourar os 100 pessoas aí, porque agora vem o ponto alto dessa live. Depois dos 7 anos de fazer cirurgias, de muito tempo de reabilitação... Samuel, me permita te fazer uma pergunta aqui. Nesse processo todo, o que você mais ouvia das pessoas e o que você mais ouvia da sua voz interna? Porque sua história é linda, cara. Mas eu tenho certeza que, além dos médicos, o que era que mais te bombardeavam? Samuel, você nunca vai andar. O que era que os seus amigos na escola falavam? O que era que você ouvia o tempo todo, assim, que te fazia muitas vezes desistir? Qual eram as vozes mais, talvez, duras que você ouvia? Porque tem muita gente que está nesse momento aqui sendo bombardeado por muita gente, está sofrendo pra caramba. Então, o que era que você mais ouvia? Patrício, sempre que você sair da média, você vai ser taxado de louco. Sempre que você acreditar no improvável, você vai ser taxado de louco. Então, dentro da minha família, teve gente da minha família que falou, olha, a Ariane tá louca, que é minha mãe, porque ela fica fazendo esses cursos aí de psicologia positiva, que era assim que chamava física quântica, 20 e tantos anos atrás. Era uma psicologia positiva barata, na opinião de muita gente. E minha mãe ia lá, tendo fé, se desenvolvendo e fazendo os tratamentos diários. Então, assim, até dentro da família, dentro das pessoas próximas, sempre que você vai se desenvolver, é ali que você descobre quem são os verdadeiros amigos. É ali que você descobre, porque você vai ampliar teu nível de consciência. Quando você amplia o nível de consciência, você não aceita mais a mediocridade. E mediocridade tem a ver com perspectiva, não tem a ver com o que a pessoa tem, porque às vezes ela tem e nem conquistou. Mas tem a ver com a perspectiva. Ela está aqui, não interessa o degrau que ela esteja, mas ela tem uma visão, ela acredita que ela pode chegar lá. Isso é perspectiva. Estar com gente que tem perspectiva é maravilhoso. Então, assim, os meus amigos eram crianças, e eu era criança também, apesar de eu ser uma criança com nível de consciência muito maior do que a minha idade, porque eu precisei desenvolver isso. Mas, assim, as crianças, elas acreditam, as crianças, elas têm a pureza, elas têm a inocência, mas os adultos não acreditavam, a maioria não acreditava. E eu, desde cedo, eu aprendi a ler linguagens corporais para entender até sobre rejeição, sobre preconceito, sobre tudo. E eu vi que, às vezes, as pessoas falavam, acreditavam, mas, assim, eu acredito. Sabe quando a linguagem corporal não é congruente com o que a pessoa está falando ali? Então, muita gente falava da boca para fora, muita gente chamou minha mãe de doida, porque fazia esses cursos, porque ficava 2, 3 horas fazendo tratamento comigo. E ainda bem que ela foi doida, cara. Porque se fosse uma pessoa comum, eu teria resultados comuns. Então, assim, chame do que quiser, de doida. Hoje, eu posso te falar que o relacionamento meu com a minha mãe é muito lindo. Eu falo dela, eu me emociono, eu falo com ela todos os dias. O dia que eu não falo, eu fico 2, 3 dias, eu falo com ela depois 1 hora. Porque, cara, a gratidão que eu tenho é eterna. É eterna. E ela tem esse orgulho de mãe, como toda mãe tem de ver um filho crescendo na vida, crescendo em vários aspectos.
Então, assim, é muito lindo. E a relação com meu pai também. É a base familiar. É a base familiar. Eu falo muito isso porque, assim, às vezes as pessoas, não, eu quero ter resultados, assim, assim. Vem muitas mães falar comigo. A gente tem um curso voltado para mães e pais de pessoas com deficiência, que é o Criando Vencedores, que é eu e minha mãe. Mas se não mudar a mentalidade, se não mudar a frequência, não chega. Não chega. Aliás, você não vai mudar nada na sua vida se você não mudar a tua frequência, a tua mentalidade, você não muda nada. Você vai ficar sempre na vida padrão. Então, assim, o que eu quero falar para as pessoas é que muitas vezes as pessoas vão te afastar quando você, eu tô indo mais à igreja. Aí vão falar para você, poxa, você precisa ir numa sexta-feira à noite numa igreja? Vamos para festa, vamos tomar uma, vamos não sei o quê. Gente, escolhas. Eu fiz as minhas escolhas e hoje eu sou muito feliz com esses resultados. A minha mãe fez as escolhas dela. Então, o que eu ouvia do externo era isso. Só que o que entrava nos meus ouvidos era o que a minha mãe falava, era o que o meu pai falava, era o que as pessoas que estavam realmente no dia a dia, porque às vezes as pessoas são próximas, mas elas não acompanham, elas não te ajudam. Elas são próximas porque são da família, elas são próximas porque são vizinhos, elas são próximas por N motivos, mas elas não têm presença, elas não têm atitude, elas não vão transformar a tua vida. Então ouça pessoas que podem transformar a sua vida. E isso também, com 7 anos, me deu um senso de empatia muito grande, porque eu sempre soube, eu sabia desde cedo, Patrício, o que era sofrer um preconceito. Eu sabia desde cedo o que era ser rejeitado. Eu vivi isso a vida inteira. E hoje, olha só como que é as coisas, como que a gente muda a nossa visão. Eu, na adolescência, tive alguns problemas, entrei numa depressão porque eu não me aceitava, e o pior preconceito, a pior rejeição que a gente pode sofrer é nós mesmos. É você se olhar no espelho e falar, cara, eu sou um fracasso. É você se olhar no espelho e falar, cara, eu sou bizarro. Se você acredita nisso, essa é a realidade que você espelha para o mundo. Se você acredita que você é um fracassado, e eu já me vi assim, estou falando com conhecimento de causa, você vai sair na rua de cabeça baixa. Você vai olhar para o chão, em vez de olhar para o horizonte, em vez de olhar e enxergar as oportunidades. Porque é assim que você enxerga. É assim que um fracassado age. Entenda. Um momento, e eu sei que muita gente está atravessando um momento difícil agora, Patrício, mas um momento que você está passando não vai definir tua vida. O fracasso, ele só existe quando você desiste de algo. O fracasso, ele só existe quando você desiste de melhorar, quando você desiste de ter perspectivas mais positivas, quando você desiste de ter fé que tudo vai melhorar. Isso é fracasso. O momento que você está passando não é. É um momento de transição em que talvez essa lição que você está aprendendo agora, que nesse momento, a curto prazo, você enxerga como fracasso, talvez seja uma mola propulsora que vai te jogar lá em cima. Você vai passar esse momento difícil, vai aprender e vai lá para cima. A gente aprende muito mais na dor do que no amor. Depois, com maturidade, experiência de vida, a gente aprende muito no amor. Hoje, eu adoro aprender por amor, mas eu precisei de muita dor para aprender. Napoleão Hill. Precisei de muita dor, Patrícia, para engolir meu orgulho. Engoli meu orgulho e pedi uma ajuda para subir um degrau, porque eu era orgulhoso, eu era arrogante. Então, assim, você vai construindo. Você vai construindo. E hoje, eu agradeço tudo que eu tenho e eu agradeço até a condição que eu nasci. Porque a condição que eu nasci me fez ter uma ótica diferente sobre a vida. A condição que eu nasci me fez ter uma bagagem diferente de vida. E eu vi muitos amigos, colegas se perderem por vícios mundanos, com potenciais extraordinários, mas se entregaram à bebida, se entregaram a outras coisas, e hoje não sai desse ciclo vicioso. E aí eu penso, poxa, talvez se eu não tivesse a deficiência, eu podia estar lá, eu podia estar vivendo essa vida medíocre, eu podia não ter a família que eu tenho, o meu filho, a minha esposa que eu amo. Então, assim, o que a gente tem é o que nos colocou até aqui, só que a gente olha muito o lado negativo e não olha as coisas positivas. Hoje eu consigo enxergar. Isso é treino. Isso é treino. Se você não acredita, começa... Mesmo que você não acredite, começa a agradecer. Olha no espelho e fala, eu sou incrível.
Não interessa se você acredita ou não, a palavra tem poder. Você sabe muito bem disso. A palavra cria realidade. E aí você fala a palavra em voz alta, você tem energia. Sabe o que eu faço antes de entrar numa live, no palco, na palestra? Eu dou pulo, eu escuto música, eu entro cheio de energia, cara, porque é assim que eu preciso impactar as pessoas. Ninguém vai impactar, nenhum desmotivado vai mudar o mundo. Eu quero mudar o mundo. Se eu tô falando aqui com 100 pessoas, eu quero mudar a vida dessas 100. Se for 200, eu quero, se for 10. Como no começo das minhas lives, eram 2, 3 pessoas que eu tinha. Não interessa, não interessa. Às vezes uma pessoa que muda a realidade em 1 hora, cara, já valeu muito a pena a semana, já valeu a pena um mês, já valeu a pena um ano. Então, valeu assim. A vida, né, Samuel? A gente não está aqui por 100, a gente está aqui por uma, né? É só, se me permite, Samuel, fazer um acréscimo, que quando você estava falando aí, me veio na mente a frase de Napoleão Hill, que ele diz que toda adversidade traz uma semente de benefício igual ou maior do que está passando. Só que às vezes a gente pega essas sementes e guarda no bolso ao invés de plantá-las, né? Parabéns por você ter pegado todas essas sementes extraordinárias e plantado. Só que tem gente que está querendo ter resultado sem plantar. Cara, não vai. Não vai. Samuel, eu quero te desafiar aí para você me dizer assim, qual foi o ponto de virada? Você é um cara incrível, eu tô aqui, ó, eu falo de você, me arrepio todo, que eu fico todo arrepiado. Cara, tá sendo lindo demais. Então, qual foi o ponto de virada? Porque tá correndo o tempo, eu queria passar agora o dia todo contigo, mas qual foi o ponto de virada? Dizer assim, cara, isso é o que eu preciso. O que foi que fez você sair dessa mediocridade, dessa zona de conforto, dessa depressão, dessa negatividade e fez você chegar onde chegou hoje? E eu quero que você conte aí o que é que você faz hoje. Eu já quero aproveitar. Claro. Galera. Quem me segue, está conhecendo o Samuel agora, já segue o Samuel. Quem é pai, e aqui tem Ivo, um amigo meu do coração, que tem uma filha que tem deficiência também. Ivo, te recomendo muito você seguir, comprar o curso do Samuel. Galera, até eu tô querendo, tá? Eu já quero pegar aí, eu quero já entender, aprender. Mas diz lá, qual foi o ponto de virada? Qual foi a chave, quando que virou, como tudo isso aconteceu? Vamos lá, que tem 20 minutos e eu tenho muita coisa para contar ainda. Patrícia, o ponto de virada foi o seguinte. Foi quando eu estava nessa adolescência, eu entrei em depressão, eu abandonei todos os tratamentos e eu tenho uma condição de paralisia cerebral, que é espasticidade grave. O que é espasticidade? É uma contração involuntária do músculo. Então o músculo vai contraindo, contraindo, até que eu pare de andar. Se eu não fizer movimento. Se eu não fizer movimento. E eu abandonei os movimentos, abandonei os tratamentos, e aí eu parei de andar em alguns meses. E aí eu fui para médicos. Eu fui para 3 médicos, 2 queriam me operar, parafusar minha coluna na hora, e um me mostrou que seria um adolescente com paralisia cerebral, com a coluna parafusada. A minha vida nunca mais ia ser a mesma. Minha vida ia só piorar. Porque eu já tinha limitações de movimento e eu ia ter cada vez mais. E ele me fez um desafio. E esse desafio que ele me fez e que mudou a minha vida, pode e vai mudar a sua vida também. O que foi o desafio que ele fez? Falou, Samuel, volta a fazer o básico, faz o básico bem feito, e faz um pouquinho mais cada dia. Então vamos lá, se você consegue caminhar 100 metros, caminha 100 metros um dia, depois 110 no outro, não interessa a distância, interessa a constância, não interessa a velocidade, interessa a direção que você está indo. Se você está progredindo, todo progresso deve ser comemorado, todo progresso deve ser motivado, todo progresso deve ser aplaudido. Você está progredindo, e a sua competição, e aí que eu entendi, é você com você mesmo, todos os dias. Todos os dias a gente tem que tomar decisões. E aí eu comecei andando 100 metros, 200, 300. E aí comecei 6 quilômetros, 7 quilômetros andando. E depois disso, depois de muito tempo andando, eu tive um personal que chegou para mim, que era o que cuidava dos meus tratamentos, que me alongava. Samuel, me perdoe, vale a pena repetir isso. Cara, tem um monte de gente que está procurando fórmula mágica, Samuel, aqui. Talvez teve gente assim, eu quero uma fórmula mágica para recomeçar. Patrícia, Samuel, eu estou precisando de algo extraordinário para começar. Cara, você está me dizendo aí que o que mudou sua vida, e cara, isso também, olha arrepiada aqui, meu Jesus Cristo, faz o básico bem feito e um pouco mais a cada dia. Olha que coisa linda, faz o óbvio e um pouco mais a cada dia. Ajuste a direção, tenha disciplina. Cara,
Então, eu quero só me apegar a isso que você falou, para você que está aqui, que está querendo sair da depressão, que está querendo vencer sua ansiedade, que está querendo, talvez você quebrou, está precisando recomeçar financeiramente, talvez você está emocionalmente detonado. Deixa eu te dizer, faça o óbvio e um pouquinho mais a cada dia. Aprenda com Samuel. Olha, faça o óbvio, faça o básico, bem feito e um pouco mais a cada dia. É isso. Bom, fez parente, não tem segredo, né, Samuel? Vai lá. Essa é a virada de chave na minha vida e pode ser virada de chave em qualquer pessoa. E aí eu comecei a andar e tal, e aí o personal me fez outro desafio. Samuel, por que você não corre? Eu falei, eu não corro porque eu tenho paralisia cerebral. E ele deu risada e tal. Eu falei, então tá, vamos descer lá embaixo na garagem aqui do condomínio, é o prédio que eu moro até hoje. E aí eu dei um pique de 60 metros. Patrícia, eu achei que eu nunca mais ia correr na vida. Eu quase caí, eu tropecei 2 vezes. Eu não fui uma criança que foi preparada para correr, eu não corri quando criança. Então, minhas pernas elas eram frágeis, elas eram fracas. Eu tropeçava e caía muito fácil. E aí, ele começou esse trabalho comigo, 100 metros correndo, depois 200 metros. E eu caía, Patrícia, era normal eu caía. A cada 100 metros eu tomava um tombo. E aí ele ia de costa e eu caía, ele conseguia me amparar. Quando ele não conseguia me segurar, ele pelo menos amortecia a queda. E eu fui aprendendo, caindo e levantando, literalmente. E aí chegou os dias que eu queria correr sozinho, porque às vezes eu queria correr 5h30 da manhã. Desde aquela época eu já tenho o hábito de acordar cedo. Isso também pode transformar a sua vida. Se você acordar, ter os rituais certos, tudo isso, isso pode transformar a sua realidade. E aí eu quero correr 5h30 da manhã e tal. Patrício, eu ia correr para cair. Eu corri com capacete, joelheira, cotoveleira, luva, porque eu esfolava tudo e eram uns tombos muito feios. E aí você imagina correndo num parque público e caindo e as pessoas olhando, alguns rindo, outros oferecendo ajuda. Você não pode tirar o foco, às vezes, do seu objetivo. As pessoas olhavam e falavam, nossa, mas por que você corre? Você está caindo, eu já te vi aqui, você caiu 3 vezes só hoje. É assim, eu sabia que uma hora meu corpo ia ficar mais forte, eu sabia que eu ia me adaptar, mas eu precisava passar por esse processo e que foi doloroso. E que muitas vezes eu me esfolei, que muitas vezes eu sangrei, que muitas vezes eu me machuquei. Mas eu sabia, eu tinha a visão muito clara e específica de onde eu queria chegar. Eu queria chegar nos 5 quilômetros. Depois que eu cheguei nos 5, eu queria chegar nos 10. Depois que eu cheguei nos 10, eu queria chegar nos 15. Depois que eu cheguei nos 15, eu queria chegar nos 21. E eu, depois de cumprir todas essas etapas, de fazer uma meia maratona em 2 horas e 59 minutos e 32 segundos. Uhul! Rapaz, você é incrível! Show! Show! Eu falei, dá para fazer um pouquinho mais. Não dá? A filosofia de vida não é fazer o básico bem feito, fazer um pouquinho mais cada dia e fazer um pouquinho mais? Dá para fazer um pouquinho mais. Dá para fazer um triatlo. Triatlo é natação, bike e corrida. São 3 modalidades juntas. Eu não tinha nem bicicleta para pedalar. Eu precisava fazer uma bicicleta para ter equilíbrio. Eu tenho muitos problemas de equilíbrio, então eu precisava fazer um triciclo, adaptar. Eu falei, não tem problema, eu faço. E aí eu coloco uma meta na minha cabeça, eu coloco um número e eu coloco um período. Por isso que é o poder das metas, né, Patrícia? Muitas pessoas têm metas, mas elas não são específicas. Eu defini a minha meta no dia do meu aniversário, 11 de agosto de 2016, e falei, até 11 de agosto de 2017, eu vou fazer um triatlo. E aí mandei fazer bike, procurei um professor de natação, porque eu não tinha noção nenhuma de natação. Foi muito difícil. Você não sabia nadar e já disse que iria fazer triatlo. Não sabia nadar, mas eu conhecia triatleta, eu fui cada vez mais conhecendo, correndo com eles e tal. Eu falei, eu quero isso para mim, e eu posso fazer isso. Não interessa o que os médicos falam. Pode falar. Samuel, me veio um insight aqui. Cara, a gente tá falando para pessoas que estão dizendo assim, mas Patrício, eu não tenho, eu não posso. Cara, se joga. Deus, se você acredita em Deus, Ele é o Deus do impossível. Cara, ou você acredita em Deus e que o impossível vai acontecer, porque o impossível é uma limitação que está na sua mente. Não existe impossível. Exato. O impossível está na sua mente. Olha que louco aí. Olha que maluco. Imagina se eu estou do lado de Samuel. Samuel, você vai morrer afogado, Samuel. Para com essa história. Vai correr só, Samuel. Mas o Samuel acreditou. Ouvi muito isso. Ele acreditou, enfim. Vai lá, meu irmão. E aí eu quero que vocês comentem aqui, como você falou, o objetivo dessa live como é que é? Cair as pedras, tirar as pedras. Remover as pedras. Remover as pedras.
Quais pedras estão sendo removidas de você nesse momento? Comenta aqui pra gente, conta um pouquinho da sua história aqui, que eu vou ler tudo com bastante carinho, tá bom? Quais pedras estão sendo removidas de você nesse exato momento, nessa live de nós dois? E aí, Patrício, eu sempre acreditando que posso fazer mais, posso fazer melhor, fui treinando, eu treinei muito, e aí onde eu tinha mais dificuldade, que era a natação, foi onde eu mais treinei. Aí é que tá o erro mais comum das pessoas. Aí eu não sou bom nisso, isso aqui não é pra mim. Não existe esse negócio de isso aqui não é pra você. Existe que você se preparou pouco tempo pra isso. Existe que você se preparou pouco tempo para isso. Qualquer um fica bom em qualquer coisa com 10 mil horas de prática. Isso é cientificamente comprovado. Agora, você vai começar algo novo, você não tem experiência nenhuma. Aí vai errar na primeira, errou na segunda, errou na terceira. Ah, não é para mim, porque isso aqui é para fulano, ciclano, mas não é para mim, porque eu não posso. Esquece isso, você pode, você consegue. A batalha... Eu cheguei a treinar 21 dias seguidos natação, porque eu precisava melhorar. Era onde eu precisava melhorar. E natação é onde eu tinha maior risco de vida também, porque uma coisa era treinar em piscina, outra coisa era se jogar em águas abertas. E as provas eram sempre em águas abertas. Então, para mim, nadar a distância do triatlon em águas abertas, eu nadei uma distância 3 vezes maior em piscina, porque eu queria estar preparado. Eu queria estar preparado. Eu me preparei nas condições mais difíceis. Para mim conseguir completar um triatlon, eu pedalei meio-dia e saí correr 1h da tarde no sol de Barreiras, que é um dos piores sol do Brasil. Por quê? Porque eu queria estar preparado para o calor. Ah, esse calor aqui pode fazer na prova? Pode. É uma condição difícil? É. Se eu passar por isso, engrossa a pele, engrossa o casco. É isso que dá vivência, não é você... Então, assim, eu estudei muito, eu procurei os melhores mentores, que eram os treinadores, eu procurei o melhor professor de natação, procurei o melhor professor de academia, eu procurei o melhor nutricionista, o melhor médico do esporte. Eu tinha todos eles no meu time. Só que nada daria certo se eu não colocasse em prática, errasse e fosse reportar eles. Ó, pô, doutor, o médico do esporte lá, ó, eu comi pouco, passei mal, não sei o que, não sei o que. Beleza, Samuel, vamos mexer aqui. Vai lá, mexeu e já faz o teste amanhã e depois me conta o que aconteceu. Então é colocar em prática. Colocar em prática, errar faz parte do processo. Coloca em prática e vê onde é que você pode ir ajustando, até que você vai chegar pronto. E quanto mais você treina, mais pronto você chega. Então, é isso aí. E depois de... E aí eu tinha um projeto de 1 ano, Patrícia, e outra coisa interessante que aconteceu. Eu estava com uma prova para agosto, marcada, inscrição feita. Eu fui convidado a fazer uma prova em abril. Eu não estava pronto. Eu não tinha... A minha bicicleta não estava pronta. Eu pedi pro pessoal apurar a produção na bicicleta, eu estava treinando em bicicleta de academia, e aí a maioria das pessoas, não, mas se eu não estou pronto, eu não vou. Sabe o que eu falei? Se eu não estou pronto, eu vou, porque o que eu errar nessa prova, uma coisa é a experiência de treino, outra coisa é de vida. Uma coisa é a experiência de livro, outra coisa é a prática, entendeu? E aí eu falei, pô, independente do resultado aqui, eu vou chegar melhor na minha prova-alvo. E eu não me cobrei de terminar esse triatlo, eu me cobrei de fazer o melhor que eu podia. Eu sabia que eu não estava pronto, mas eu consegui concluir a prova. E aí, depois disso, você só vai melhorando, você pega experiência, você vai... Eu tinha nadado 2 vezes antes em águas abertas para entender, e foi muito difícil essa adaptação, porque enquanto eu dava 3 braçadas na piscina e uma respirada na água aberta, que ela é muito mais pesada, muito mais densa, eu precisava dar uma braçada e uma respirada. E quem nada sabe o tanto que gasta mais de energia isso. E o triatlo é uma prova que você não pode gastar muita energia numa modalidade que você vai ter mais 2 depois. Então o triatlo te ensina muito sobre equilíbrio, equação e tudo isso, e ele te ensina a treinar o que você é mais fraco. É por isso que eu gosto desse esporte. Você está me motivando a fazer triatlo, viu? Eu vou botar uma data aqui, eu vou fazer uma prova contigo, viu? Show de bola, show de bola. Vai ser um prazerzão, vamos junto. E aí, é isso que eu aprendi. A maioria das pessoas usam as dificuldades como motivo. Hoje eu acordo 5 horas da manhã entusiasmado, eu agradeço a Deus e falo, Deus, obrigado por você ter me dado a escolha. Que se eu movimentar, eu posso ir cada vez melhor. E se eu parar, eu regrido. Mas aí eu mereço regredir mesmo, porque eu estou sendo acomodado, eu estou sendo medíocre. E quem é assim merece a regressão, merece o que tem.
Então, assim, eu agradeço ter essa escolha, eu agradeço ter essa possibilidade, porque eu conheço muita gente que não tem. Eu conheço muita gente que não tem essa possibilidade de escolha. E eu valorizo muito isso que eu conquistei, que minha mãe conquistou, que meu pai conquistou. É uma vitória da família, não é uma vitória do Samuel. É uma vitória da família, de Deus, de muitos fatores. Mas o principal é que, quando eu parei de usar todas as minhas desculpas como meu motivo para não fazer, hoje a paralisia cerebral, que foi o motivo de eu desistir dos tratamentos, que os alongamentos doíam muito, Patrícia, dói muito mais. Dói muito mais para uma pessoa com paralisia cerebral do que sem alongar. E é muito mais necessário também. Tudo que eu fazia que doía, tudo que eu fazia como desculpa para não fazer mais, hoje é o contrário. A minha dificuldade é meu maior motivo. A minha dificuldade é o meu maior combustível. Então vamos lá, eu sei que muita gente aí está acima do peso. Ah, eu não vou fazer exercício porque eu estou acima do peso e aí eu fico constrangido. Cara, é justamente porque você está acima do peso que você precisa fazer exercício. É justamente você estar acima do peso que você precisa se alimentar melhor. Se você não mudar a chave, a tua vida não vai mudar. Você vai ser acima do peso para sempre. É básico, é básico. Se você usar a tua desculpa, o teu constrangimento, a tua vergonha como motivo para não fazer, você não vai fazer e não vai mudar a tua vida nunca. Não tem fórmula milagrosa. Tem colocar uma meta e cumprir essa meta no dia a dia. E não é assim, em 30 dias. Você não vai emagrecer em 30 dias porque você demorou 5 anos para engordar. Isso não existe. Tem gente que fica procurando pílulas, chá seca a barriga. Nada disso funciona. Eu estou falando como personal trainer que eu sou. O que funciona é treino, o que funciona é dieta. O que funciona é o trabalho duro do dia a dia. E que as pessoas não querem fazer. Então, assim, comenta aqui pra gente quais as pedras estão desmoronando. Como é que é, Patrício? Quais pedras precisam ser removidas, né? Removidas, isso. Quais pedras estão sendo removidas nesse momento de você? Show de bola. Então, que ensinamento maravilhoso. 4 minutos. É uma pena que o tempo voou. Você tá falando aqui, eu tô anotando tudo, ó. Tá tudo só anotado aqui, olha. Você foi falando e eu anotando aqui todos os insights. Amigo, eu quero ter a oportunidade de estar com você em outro momento. Eu quero, de uma forma especial, te convidar aqui a seguir o Samuel. Você que me segue e não segue o Samuel, vai lá. Terminou aqui a live, clica no nome Samuel Bortolin, segue ele. O cara, vocês estão tendo privilégio aqui. O Samuel cobra nas palestras dele, mas ele se engajou no nosso projeto do Setembro Amarelo, de recomeçar. Então, meu amigo, gratidão por você ter compartilhado junto com a gente. Eu quero mais vezes aqui, tá aí, eu estou também à sua disposição. Eu já quero, de forma especial, eu quero que você dê os conselhos finais, mas antes eu quero fazer o seguinte, galera, amanhã tem mais. Amanhã quem vai estar aqui vai ser o meu mentor e o mentor do Samuel, que é o Rodrigo Cardoso. Então, pessoa fantástica. Eu já quero te desafiar a estar aqui com a gente às 7 da manhã. Amanhã não vai ter... Chegou, já vamos começar. 5 minutinhos para a galera chegar. Então já vai estar aqui junto com a gente, ok? E eu também quero te desafiar, se você não me segue, segue aqui. Todos os dias, às 7 da manhã, eu tenho uma live O Extraordinário. Está sendo muito bacana. Muitas pessoas tendo transformação de vida. Samuel, gratidão. Você tem 3 minutos agora, que é o tempo que vai acabar a live. Qual conselho final você dá? As suas considerações finais? Fala o que você quiser, você quem manda aqui. Tem uma frase que eu gosto muito e que eu tenho essa frase de cabeceira na minha cama. São suas decisões e não suas condições que definem o seu destino. Toda mudança ela é um processo de decisão. Eu decidi mudar. Aquele dia que o médico me desafiou, eu não mudei a minha vida, mas eu tomei a decisão que mudou. Aí você demora mais tempo para mudar. Mas de hoje para amanhã, ou de hoje para hoje, porque você tem o dia inteiro para viver aí, você pode tomar a decisão que vai mudar a sua vida. Qual é a decisão que você toma para mudar a sua vida, para ser quem você realmente nasceu para ser, para ser quem Deus queira que você quer ser? Qual é a decisão que você toma agora para ter resultados diferentes, para ter uma família melhor, para ter um casamento melhor, para ter uma vida com mais energia, para ter uma vida com mais abundância e prosperidade? Quais são as decisões? Porque lembre-se, são suas decisões e não suas condições que definem o seu destino. Patrício, um grande abraço, gratidão pelo convite. A partir de hoje, ganhei um novo amigo e tenho certeza que você ganhou também. Conte comigo sempre que precisar.
Tamo junto, gente. Brigadão por vocês aí. Eu sou da opinião que o que a gente tem mais de precioso na vida é o tempo. E vocês estarem doando essa 1 hora do tempo de vocês é fantástico. E o pessoal tá perguntando aqui, Patrícia, se vai ficar gravada a live. Sim, vai ficar gravado aí, galera, para quem quiser assistir, fazer as anotações. Samuel, você é incrível, velho. Não dá, se a gente for falar para ler comentário, não dá. Temos 50 segundos para acabar aqui. Mas assim, cara, nós vamos ter outra oportunidade incrível. Nós vamos organizar, mas, cara, hoje para mim, olha, como eu tô terminando todo arrepiado. Show de bola, eu também tô. Um beijo, meu amigo, um abraço, um dia maravilhoso, uma semana maravilhosa para todos aí. E amanhã tem mais. Anota aí, amanhã tem mais. Bate um print aí da tela agora, me marca o Samuel e coloca uma frase que fez a diferença. Eu quero te desafiar agora. É momento de recomeço, então bate lá, não tenha vergonha. Printa essa tela aí agora, vamos lá e marca nós dois. Eu quero ver você colocando assim, eu quero que você viva algo novo. Valeu! Tchau, tchau! Vamos printar a foto aqui, pessoal. Vamos lá!